Quando eu era mais jovem, não acreditava em nada que tivesse a ver com o sobrenatural. Diferente de mim, meu pai, minha mãe e meus avós nunca duvidaram dessas coisas. Depois de um tempo, descobri que eles tinham razão em acreditar, e eu que fui bobo de duvidar. Meu nome é Marcos, e no ano de 1990, eu morava com minha família num povoado na zona rural de Itabaiana, em Sergipe. Na época, o lugar ainda era bem pequeno e pertencia ao município de Aracaju. Hoje é uma cidadezinha com pouco mais de 6.000 habitantes. Nossa casa ficava na zona rural, a uns 200 metros da entrada de uma pequena comunidade. À direita da nossa casa tinha uma estradinha que levava ao cemitério local, e depois dele, a uns 500 metros, ficava um terreno que pertencia ao meu pai. Lá, a gente plantava mandioca e tinha uma pequena casa de farinha. Para quem não sabe, casa de farinha é um lugar onde as pessoas beneficiam a mandioca, produzindo farinha, tapioca, beiju e outros produtos. Pois bem, naquela época, meu pai toda semana produzia farinha, que era vendida nas feiras das cidades vizinhas, e outra parte ele vendia direto para os donos de mercado. E, numa sexta-feira, a gente começou cedo, e nesse dia foi todo mundo ajudar, um total de umas 12 pessoas. Além do pessoal lá de casa, minha avó, meu avô, meu tio José e a esposa dele, a tia Lúcia, também foram dar uma mão. Mesmo assim, o serviço durou o dia todo. Quando anoiteceu, as mulheres e as crianças pequenas voltaram para o povoado e só ficou a gente terminando o serviço. Eu, meu irmão Pedro, meu pai Antônio, meu tio José e meu avô Sebastião. Quando deu umas 7 horas, meu pai colocou algumas sacas de farinha em cima de uma carroça puxada por um cavalo e pediu para eu e meu irmão levarmos até nossa casa e depois voltarmos para buscar mais uma carga. A gente foi para casa e quando chegamos lá, descarregamos a farinha. Descobri que minha mãe já tinha preparado o jantar e como eu estava morrendo de fome, resolvi comer antes de voltar. Acabei demorando um pouco para retornar para a casa de farinha e buscar mais uma carga. Minha mãe mandou a gente ir logo de volta para a roça. Então eu e meu irmão subimos na carroça e tocamos o cavalo para voltar até lá. Mal saímos de casa, encontramos meu pai, meu tio e meu avô. Na estrada, parei a carroça e eles me disseram que a farinha já estava ensacada e que tinham deixado a porta apenas encostada, mas pediram para a gente não demorar. Naquela época, eu tinha um Walkman, que era um aparelho que tocava música com fita cassete. Coloquei o fone de ouvido e fui pela estrada junto com meu irmão. Depois de andar uns 100 metros, meu irmão tocou no meu ombro para chamar minha atenção. Não dei importância, achei que ele queria o Walkman emprestado. Como não respondi, ele puxou o fone do meu ouvido e na hora fiquei bravo com ele. Aí ele me perguntou se eu tinha ouvido um uivo alto vindo da direção da Serra do Mar. Falei que não e seguimos adiante. Pouco depois, chegamos no nosso terreno. Ele desceu, abriu a porteira e quando a gente começou a se aproximar da casa de farinha, vimos que tinha alguma coisa grande lá dentro. A princípio, pensei que fosse algum cachorro da fazenda vizinha, que ficava perto do terreno do meu pai. O pessoal da região culpava os cachorros deles pela morte de alguns animais, mas o fazendeiro sempre negava. Dizia que os cães dele ficavam na propriedade. Na hora, puxei as rédeas do cavalo e fiz sinal para o meu irmão ficar em silêncio. Minha ideia era trancar o suposto cachorro dentro da casa de farinha e provar que os cães da fazenda andavam por aí. A casa de farinha do meu pai era fechada, mas parte da parede era feita com estacas de madeira grossas do chão até o teto, e a porta era trancada com uma corrente e cadeado pelo lado de fora. Quando cheguei perto, comecei a sentir um mau cheiro, como se o bicho tivesse entrado em alguma carniça.
Mas o animal percebeu a gente e saiu de cima do forno, vindo correndo em direção à porta. Na hora, puxei a porta para trancar, mas para minha surpresa, ele colocou a mão entre a porta e o batente. Quando vi aquela mão, tive certeza que não era um cachorro. Meu irmão deu uma facãozada no braço da coisa, que soltou a porta e soltou um grito de dor. Graças a Deus deu tempo de trancar a porta com um cadeado e deixar aquela coisa lá dentro. O bicho começou a se debater, querendo sair de qualquer jeito. A gente correu até a carroça, tiramos ela do cavalo, montamos nele mesmo e saímos em disparada. Assim que chegamos em casa, tomamos fôlego e contamos para o meu pai o que tinha acontecido. Ele acreditou na gente, pegou uma espingarda e correu até a casa do meu tio e do meu avô. Então eles três, além de mim e do meu irmão, voltamos até a casa de farinha para ver o que era aquele bicho. Antes de chegar, começamos a ouvir barulhos que pareciam vir de dentro da nossa roça. Quando chegamos lá, não acreditamos no que vimos. A criatura tinha conseguido arrebentar 2 estacas e escapar para a mata. A gente ainda andou por uns 30 minutos, seguindo o rastro de sangue com os cachorros farejando. Mas depois, eles perderam o rastro da fera. Meu avô achou melhor a gente voltar e pediu que não falássemos com ninguém do povoado sobre o ocorrido. Pelo estrago que foi feito na casa de farinha, sabíamos que não podia ser um cachorro. Meu pai aproveitou e colocou as sacas de farinha na carroça e voltamos para casa. No outro dia, bem cedo, ainda com o sol nascendo, o caminhão da feira passou em frente à nossa casa. E meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos foram para a cidade. Eu fiquei em casa e por volta das 10 da manhã fui andando até o povoado. Fui na venda do seu Joaquim comprar um suco em pó e uma sardinha, porque estava com fome e meu almoço seria pão com sardinha e suco de pacotinho, que na época a gente chamava de quisuco. Quando cheguei lá, percebi que o senhor Anselmo, um homem que morava sozinho num sítio a uns 5 quilômetros do povoado, estava sentado numa mesa tomando uma cerveja. Até aí, nada demais. Mas o que me chamou a atenção foi que o braço dele estava enfaixado. Quando vi o braço dele enrolado com um pano, comecei a tremer e fiquei sem jeito, querendo sair dali logo. Voltei rapidamente para casa e tranquei a porta, deixando só a janela aberta. Não demorou muito, o senhor Anselmo passou montado no cavalo em frente à minha casa e percebi que ele ficou olhando para dentro. Na hora senti um arrepio de medo. Logo depois, tranquei as portas do fundo e as janelas e saí correndo para a casa dos meus avós. Quando anoiteceu, meus pais e meus irmãos voltaram da feira. Falei com meu pai sobre o braço ferido do senhor Anselmo. Não tínhamos como provar nada, mas que era estranho isso era. Meu pai disse que não era para a gente ficar sozinho à noite nas estradas e também não era para ficar na roça depois que o sol se pusesse. Na semana seguinte, numa sexta-feira, já estávamos todos dormindo. Como meu quarto era o último, com a janela virada para o quintal, ouvi um barulho no galinheiro. Na hora chamei meu irmão que dividia o quarto comigo e abrimos a janela para ver o que estava atacando as galinhas. No escuro, não conseguimos ver o que era. Então ele pegou uma lanterna e iluminou na direção do galinheiro. Foi aí que vimos um bicho que parecia um cachorro, mas bem maior, no mínimo 3 vezes o tamanho dos cachorros do povoado. Fiquei paralisado de medo, mas meu irmão correu, fechou a janela e foi acordar meu pai. Ele levantou, pegou a espingarda e saiu para o quintal, mas o bicho não estava mais lá. Passamos a noite toda acordados, com medo da coisa voltar, mas graças a Deus ela não voltou. No outro dia, vimos o estrago que a criatura fez. Algumas galinhas estavam mortas e outras tinham sumido. Meu pai falou com meu avô, que era um senhor bem corajoso. Na hora ele pegou um facão, uma espingarda,
chamou meu pai para resolver aquilo. Eles saíram montados a cavalo, e eu quis ir junto, mas meu avô disse que era coisa de homem. Minha mãe ficou chorando, achando que algo ruim podia acontecer. Quando deu umas 10 horas, eles voltaram. Meu pai disse que foram até o sítio do Sr. Anselmo e falaram abertamente sobre o ocorrido. O Sr. Anselmo negou tudo. Disse que Deus o livrasse de ser aquela fera e que o braço enfaixado era por causa de uma ferida feia que tinha surgido, causada por uma doença chamada leishmaniose, que demorava para curar. Que, segundo meu pai, realmente a marca no braço não era um corte de facão, e sim uma ferida bem feia. O Sr. Anselmo ainda falou que no sítio dele também sumiam alguns animais pequenos e que ele achava que podia ser uma onça, mas de qualquer forma ele ia ficar atento, já que morava sozinho, e se o bicho atacasse, não teria ninguém por perto para ajudar. Depois disso, o bicho desapareceu. Achamos que, seja lá quem fosse que virava aquela coisa, tinha ido embora da região. O tempo foi passando, e no mês de janeiro do ano seguinte, a gente nem lembrava mais do ocorrido. Esse foi um erro que quase custou minha vida. Eu estava trabalhando na roça, e quando deu a hora de voltar para casa, falei com meu pai que ia tirar o mel de uma colmeia que tinha encontrado num toco. Parecia que tinha bastante mel. Meu pai, meu tio e as outras pessoas que estavam trabalhando na roça naquele dia foram embora. Mas antes de ir, meu pai me entregou uma espingarda e falou para eu tomar cuidado. Parecia que ele estava pressentindo algo. Eu e meu irmão entramos na mata e depois de umas 2 horas conseguimos extrair o mel. Voltamos para a roça, pegamos o cavalo e estávamos voltando para casa tranquilamente. Por coincidência, naquela noite a lua iluminava todo o caminho. Quando estávamos chegando perto do cemitério, escutamos um rosnado forte e vimos um par de olhos avermelhados lá dentro. Nosso cavalo se assustou e começou a querer voltar. Na hora, puxei a espingarda e me preparei. A fera pulou a cerca do cemitério e ficou parada na beira da estrada, mostrando os dentes, a uns 50 metros da gente. Pulei do cavalo, apontei a espingarda e mandei meu irmão pegar o facão e se preparar. Se aquela coisa atacasse, a gente ia lutar até o fim. A criatura ficou lá parada, nos encarando. Depois de uns 5 minutos, ela se ergueu nas patas traseiras como se fosse um homem, soltou um uivo alto e pulou de volta para dentro do cemitério, sumindo na mata. Quando ela saiu da estrada, voltei pro cavalo, meu irmão subiu na garupa e a gente disparou para casa. Chegando lá, fomos logo falando pro meu pai que o lobisomem tinha voltado. Meu pai saiu lá fora e foi andando na direção do cemitério, com a espingarda na mão, mas não chegou a andar nem 50 metros. Deu meia volta e voltou para casa. Depois que entrou, guardou a espingarda e me disse uma frase que até hoje não sai da minha cabeça. Deixa ele lá. Se quisesse fazer mal, já tinha feito. Com certeza é alguém que vira esse bicho, mas não quer confusão. Só quer cumprir sua sina em paz. Se é que alguém com uma sina dessas pode ter paz. E foi isso mesmo. Aquela foi a última vez que vi aquela fera. Hoje moro em Vitória da Conquista, na Bahia, mas meus pais ainda têm nosso terreno lá. Segundo eles, já faz anos que não há relato de sumiço de animais, e ninguém nunca mais viu a fera na região. Depois de 30 anos, ainda me pego imaginando quem seria a pessoa que se transformava naquele bicho. Meu irmão acha que era o Sr. Anselmo e que meu avô e meu pai inventaram a história da doença para a gente não se preocupar. Eu, sinceramente, nem sei o que pensar, mas tenho certeza de uma coisa: existe muita coisa que fica escondida, e cá, entre nós, é melhor que permaneça assim.